Olá, queridos, uma ótima noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. É você que nos acompanha agora pelos nossos canais YouTube, IPB de Camaquã em congregações e também no Facebook. Eu sou o evangelista Raul, a congregação Cidade Alta aqui em Camaquã. Estarei com vocês esta noite para juntos podermos atuar ao nosso Deus com as nossas vidas, também refletir um pouco a palavra do nosso Deus. Motivo de alegria podermos atuar dessa forma, podermos estar juntos, mesmo que distantes desta forma. Aprove o Senhor ser assim no decorrer deste ano, e nós louvamos a Deus porque Ele ainda nos concede sabedoria e inteligência para saber lidar com todas as situações. Gratos nós somos a esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você que já está conosco, chegando agora, seja bem-vindo. Você visitante também que pela primeira vez está conosco, que esta noite seja edificante para você e para a sua família também. Então, Deus possa trazer aqueles também que ainda virão e em outra oportunidade assistirão o vídeo também desta programação. Que Deus continue a abençoar a cada um, graça e misericórdia. Então, queridos amados irmãos, hoje, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, inicia o último mês do ano. Já estamos findando este ano, e louvado seja Deus porque Ele nos concedeu essa oportunidade. Se assim for provido, que terminemos o ano, que possamos ser gratos por tudo aquilo que passamos, independentemente da circunstância. Eu vou convidar você agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar, iniciar esse momento. Pai eterno, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Nós louvamos o Senhor porque nem merecemos isso. E o Senhor, por graça e misericórdia, tem nos abençoado, tem nos dado discernimento, sabedoria, tem constrangido os nossos corações por meio do Espírito Santo para que estivéssemos aqui. Agradecemos ao Senhor por este ano que está terminando e o Senhor nos abençoou ricamente, profundamente. O Senhor nos faça gratos, Deus, em nome de Jesus. Por conta deste momento, esse momento aqui seja um momento de adoração também. Nas nossas casas possamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Assim que eu oro agradecido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos amados irmãos, vamos abrir o texto sagrado, a palavra do nosso Deus, Salmo 23, Salmo de número 23, algo bastante conhecido. Fala que o Senhor é meu pastor, um salmo davídico. O texto diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor é o nosso bom pastor. É nele que nós temos descanso. É nele que nós temos toda a providência. É nele que nós devemos depositar e lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mesmo pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. E mesmo que a morte chegue, Ele está conosco, porque Ele venceu a morte não é um fim em si mesmo. Nós sabemos que todas as coisas passam, menos a palavra do nosso Deus, que é Jesus. Que nós possamos confiar nesse pastor, nesse bom pastor. Vamos entoar um cântico, ele exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso.
e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, Rei, exaltado no céu. Amados, vamos ainda abrir o texto sagrado, né? Isaías 59. Isaías 59, versículos 1 e 2 somente. Isaías 59, versículos 1 e 2. O texto diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça a confissão aqui da maldade nacional. O texto diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, né? Estender para ajudar, salvar, tirar do lamaçal, tirar do abismo e colocar em um lugar onde a pessoa se sinta salva. Não está surdo, ele ouve sempre para não poder ouvir. Mas ele que ele coloca, mas a iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele nos separa de Deus. E é certo que se nós não entendermos que, apesar dele estar sempre disposto a estender a mão para nos tirar do lamaçal do pecado, nos tirar do abismo, com seus ouvidos atentos para ouvir as nossas vozes, é certo que a mão dele está estendida para aqueles que depositam nele a sua confiança, e os seus ouvidos estão atentos para aqueles que confessam os seus pecados. Nós temos que expressar isso diante do nosso Deus. Fala que nós temos que confessar os pecados para que alcancemos misericórdia. Nós temos que externar. Nós temos que fazer isso nesse momento. Feche os seus olhos em sua casa. Ainda que esse momento é um momento de reverência. Independentemente se estivesse numa programação. Independentemente de qualquer coisa. Da sua comodidade. Não faça desse momento um momento qualquer. Se colocar diante de Deus em oração é um momento que exige muita concentração. Se for necessário, saia e vá para o teu quarto. E o faça. Cultive isso dentro de você. Entenda que falar com Deus não é um momento que deve ser banalizado. Um momento sério. E por vezes nós temos perdido isso. Convido a você a baixar a sua fronte.
para que possamos orar. Bendito Deus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti agora para confessar os nossos pecados, sabendo que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. O Senhor está sempre com as suas mãos estendidas, os seus ouvidos estão atentos, mas nós temos que externar que desejamos o Senhor, desejamos o perdão. Nos ajude, Pai, porque temos cometido torpeza, temos cometido iniquidades, temos transgredido a Tua lei. Nos ajude, Deus, a de fato e de verdade confessar sinceramente, para que não sejamos como os hipócritas que oram até nas praças, vistos por homens, mas os seus corações estão vazios, eles são sepulcros caiados. Ó Deus, não nos deixe ser assim. Coloque renovo de vida em nós. Nos conceda, Pai, vergonha, constrangimento, tristeza diante do pecado, para que nos acheguemos diante de Ti para confessar esse pecado e não mais cometê-lo, porque os santos, os salvos, eles não andam cometendo torpeza, não andam cometendo iniquidade. Na realidade, eles mudam de atitude, eles são restaurados, regenerados, estão no processo de santificação. Tenha misericórdia de nós, Deus, ajude-nos. Somos certos que o Senhor é o único que pode nos perdoar. E desde já nós agradecemos que aqueles que confessem e deixam alcançar misericórdia. Nos ajude a não enganarmos a nós mesmos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. É assim que eu oro agradecido. Amém. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, eu gostaria de partilhar com os queridos nesta noite, o texto sagrado, aí em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Texto bastante conhecido. Mateus 11, versículos de 28 a 30. Abra sua Bíblia, acompanhe o texto sagrado, depois medite na sua casa. É necessário ter reverência à palavra do Senhor. Mateus 11, 28 a 30. O texto diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Pai, a Tua palavra foi lida e nós suplicamos que o Senhor, em nome de Jesus, possa, ó Pai amado, aplicar em nossos corações e que nesta noite nós consigamos aprender, Santo Deus, aquilo que o Senhor, ó Pai amado, deseja que nós aprendamos e que possamos testemunhar, aplicar em nossas vidas para a louvor e glória do Teu santo nome, assim que eu oro agradecido. Amém. Queridos irmãos, queria falar com os amados esta feita sobre algo que tem faltado na vida de todo ser humano, e incluo também os cristãos. Falta descanso, falta paciência, falta confiança, né? A culpa não é do que está ocorrendo. Nós não podemos sempre atribuir a culpa a outrem ou a outra coisa, e não a nós, pois nós conhecemos a verdade. E a palavra de Deus diz que, conhecendo a verdade, ela vai libertar. Não estou aqui querendo retirar a natureza pecaminosa, o coração corrupto, não falar que não iremos pecar ou cair. Mas o fato é que o que tem
sido visto é que os cristãos e todos os homens têm demasiadamente se comportado como se não houvesse solução aos problemas. Como se as coisas que aconteceram ou estão acontecendo, elas fogem de um controle do nosso Deus. Temos visto cristãos desesperados, demasiadamente preocupados. E o texto nos chama à exortação. Por vezes esse texto é utilizado de maneira muito equivocada. E eu gostaria de pensar, meus queridos irmãos, nesse texto. Sobre o título, tema, Descansando em Jesus. Nós temos que descansar naquele que pode acalmar todas as coisas, pode nos dar um momento de alívio diante das dificuldades. Mas muito mais do que isso, o contexto desse texto aqui, ele é muito específico quando ele trata que esse fardo e que esse jugo aqui não é aquilo que você acha que está sofrendo e que porventura não deveria acontecer. Nós utilizamos muito, ou utilizávamos, ou não sei nem falar porquê, quando nós percebemos ainda a utilização dos textos sagrados fora dos seus contextos e também aplicados de forma conveniente, ou nós não conhecemos de fato, de verdade, o significado dele, ou conhecemos, mas queremos usar de conveniência e aplicar da forma que nós achamos melhor, diante das circunstâncias. O fato é que o Evangelho de Mateus, nesse texto aqui, essas palavras são de Jesus ensinando. O Evangelho de Mateus trata do mistério terreno de Jesus. Aqui nós temos o cumprimento daquilo que desde o Gênesis foi falado sobre o Messias, sobre o Redentor, aquele que viria para cumprir a lei e não revogá-la. E eu me pergunto, se Jesus veio cumprir a lei, se ele não veio solicitar ao homem que a cumprisse, por que nós hoje, tendo o benefício da história da Sagrada Escritura, ainda estamos demasiadamente preocupados, por vezes demonstrando que não existe solução para as coisas deste mundo? É preocupante o estado em que os cristãos estão hoje, atualmente. A falta de convicção, a falta de confiança é assustadora. Porque se antes o nosso Deus enviou o seu Filho, ele consumou o plano redentor. Hoje nós temos vida por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ele é suficiente, nós falamos isso, mas por que essa demonstração de inquietude, de falta de confiança? É necessário repensar quem nós somos. Porque se nós falamos que somos filhos de Deus, nós obedecemos ao Pai e o imitamos. E imitar a Cristo significa imitar a perfeição. Imitar aquele que não tem mácula. Aquele que veio ao mundo 100% homem, 100% Deus, mas não pecou. Foi tentado, mas retrucou ou reagiu com a palavra, com a Sagrada Escritura. Esse Deus o qual servimos é dono de todas as coisas. Pode todas as coisas, e é esse Deus que fala aqui e devemos nos achegar a Ele. Então, queridos amados irmãos, temos que descansar em Jesus, temos que demonstrar isso aos outros que estão lá fora, que não mais veem isso em nós. Agora somos apontados como aqueles que são piores do que aqueles que estão no mundo, porque o testemunho ele é hipócrita. E me pergunto por que ainda caminhamos aos cultos, por que ainda carregamos Bíblias nas mãos. Sim, é verdade,
mais as Bíblias nas mãos. Na realidade, nós carregamos aparelhos, tem a Bíblia, que podem ter equívocos. Nós não carregamos mais a palavra de Deus, que não precisa ser colocada numa tomada, que ao descarregar nós não iremos sofrer sem ela em nossas mãos. Não temos mais aquela felicidade. É por isso que demasiadamente temos visto cristãos, toda a sociedade, sem a devida confiança no Deus. É uma afronta a esse Deus demonstrarmos preocupações demasiadas, como o próprio Jesus no Evangelho de Mateus fala, sobre a ansiosa solicitude pela vida. Não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, com o que haveremos de comer ou de vestir, porque Ele tem cuidado da natureza que sai de nós, que fomos criados, formados à sua imagem e semelhança. Amados irmãos, nós temos que lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Temos que descansar nele. O Salmo 23 falou sobre isso. Mas, falando acerca do texto, nós temos aqui o evangelista Mateus, ou Levi, um dos discípulos, que depois foi chamado, e palavras de Jesus. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então a palavra aqui é de quem tem autoridade. Então Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é que detém autoridade. Não somos nós que falamos, eu irei até ti. Não, Ele: vinde a mim. Então aqui nós já temos nessa expressão a abertura desse texto para entendermos que é Deus que nos chama, é Ele que detém toda a autoridade. E se queremos descansar nesse Deus, nós temos que ouvir a sua voz, ouvir o bom pastor falar, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando ela ouve, segue, diz: vinde a mim. Ele é o provedor, é aquele que detém todas as coisas. João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então, ir até Jesus é um ato de constrangimento do Espírito Santo, que invadiu o coração e impulsionou aquela pessoa a caminhar até Ele. Então a voz dele foi proferida. Se ouve, se reconhece a voz e se vai até Ele. Mas o texto diz de João que temos que ir a Ele para comer e beber, porque Ele é água viva. Ele é o pão que desceu do céu. Mas o fato de ir, de ouvir a voz do bom pastor e de crer, acreditar, é isso que tem faltado nos nossos dias. Nós até ouvimos, reconhecemos essa voz de Deus, mas parece que nós não cremos, porque se crêssemos nós iríamos descansar. Vinde a mim. Nós temos que ouvir a voz, ir, mas crer, queridos. Quando nós não carregamos mais a Bíblia na mão, quando nós vemos os nossos cultos, os irmãos sem saber abrir os textos bíblicos, demorando para abrir textos que comumente nós lemos cotidianamente, não são nem textos difíceis, são lá os profetas menores, que nós temos dificuldade de encontrar no Velho Testamento. Mas não, os irmãos hoje têm dificuldade de abrir a Bíblia porque não estão utilizando. E se você não tem o hábito, você fica enferrujado. É como andar de bicicleta, você não esquece. Mas se você para de andar, você se enferruja, você pode até tombar. Assim, na leitura da palavra, se você deixa de lê-la, você acaba esquecendo, porque você não tem um hábito. O que nos aproxima de Deus é conhecê-lo. E nós conhecemos através da palavra. E para ir até Jesus, nós ouvimos a voz dele através dessa palavra. E é por meio dela que cremos também nele. Então nós temos que ouvir, caminhar
crendo, porque nós só iremos adiante se nós cremos que Ele tem toda a autoridade. Então a primeira expressão, vinde a mim, Ele tem autoridade. O contexto desse texto aqui é acerca, do pecado, da lei mosaica, porque os cristãos aqui estavam sob um jugo muito grande. A lei que era sobre eles e que julgava todos aqueles que estavam debaixo desse jugo, E por isso Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui não faz referência a você tem sentido durante a semana, aquilo que você acha que está sofrendo, que não deveria sofrer, as dificuldades do seu dia a dia, e que você olha, Senhor, porque estou passando por essa situação. Não, o contexto aqui é específico. Os cristãos estavam debaixo da lei e não conseguiam cumprir a lei porque justamente era impossível. E Deus ele fala, Jesus ele diz, vinde a mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados porque vocês não conseguem cumprir. Não conseguem cumprir a lei. Então venham até mim. E ele fala aqui, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Então ele chama, venham até mim, porque vocês não conseguem suportar. Estão cansados e sobrecarregados, eu preciso aliviá-los. Ele veio para cumprir, porque ninguém conseguiria cumprir. Nós estávamos debaixo da ira de Deus sobre o pecado, o juízo de Deus estava posto. Antes de enviar o seu Filho, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por meio de Jesus nós temos vida, porque Ele cumpriu a lei, Ele consumou o ato. Então, não mais escravos do pecado, agora não estamos mais debaixo da ira de Deus, e sim da graça. A salvação é de graça mediante a fé, porque é um dom de Deus, aplicando a esse texto. Ele veio e retirou esse jugo, esse fardo, para que nós não ficássemos sobrecarregados porque não tínhamos como cumprir a lei. E você hoje ficar a pensar, questionar a Deus, por que perdi um ente querido, por que perdi a minha esposa, o meu esposo? Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Porque nós somos miseráveis, pecadores, carecemos da graça, da glória dEle. Você não merece nada de Deus. Ele não tem uma obrigação alguma. E tudo aquilo que você passa, quer seja proveniente ou consequência do seu pecado, ou aquilo que é advindo e que não é consequência do seu pecado, é tribulação, é provação, é permissão de Deus para provar a sua fé. Você não é coitado. Tudo aquilo que você passa é bem feito. Por quê? Porque se não fosse Jesus que veio cumprir a lei e tirar esse fardo, esse jugo de sobre nós, você estaria agora debaixo da ira de Deus. Estaria morto. E por que questionar? Então não aplique mais esse texto imaginando ou evangelizando, dizendo que é para os outros irem até Jesus para lançar de qualquer forma as suas dificuldades, as suas necessidades, porque nós temos direitos, nós não temos. Na realidade, nós somos devedores ao nosso Deus. A aplicação aqui é que estávamos debaixo do pecado e da ira de Deus, juízo. Por meio de Jesus Cristo, Ele pagou o preço dos pecados, quitou a dívida e, por meio da graça, nós fomos salvos. Essa é a forma de evangelizar. Ainda que devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, devemos buscar o jugo dEle, porque o jugo é suave, mas não aplicar como se fôssemos coitados e não fôssemos merecedores das consequências do nosso pecado e também
daquilo que o mundo nos apresenta. Nós somos, sim, mas Deus, Ele é bom. Ele demonstra aqui humildade. Ele diz: vinde a mim, vocês não conseguem cumprir, sobrecarregados pela lei. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Atos 15:10. Discípulos se reunindo em Jerusalém para discutir acerca da circuncisão dos gentios. E se fala que, por que colocar esse jugo, esse fardo, se ninguém conseguiu cumprir a lei? Jesus veio para todos aqueles que iriam crer como o único salvador de sua vida, quer judeus, gregos ou gentios, qualquer um. Não se pode colocar um peso sobre o ser humano porque ele não tem condição. E a humildade de Jesus aqui no texto, ele diz: vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que ele diz? O meu jugo. Qual é o jugo do nosso Salvador? Jugo, no literal, porque aqui está utilizando nessa metáfora, é uma haste madeira, se fosse uma forca colocada nos bois, para que eles fizessem o trabalho, de arar a terra, caminhando ali, para colocar a carroça atrás e eles pudessem arar a terra. Literalmente aqui, Jesus diz que vai retirar de sobre nós o jugo que estava sobre o nosso pescoço, porque era pesado. Os irmãos perceberem e pesquisarem, muito pesado, e fazia com que os bois ficassem alinhados caminhando ali, porque não tinham como desviar. E o jugo da lei era muito pesado. Estava sobre o nosso pescoço, a nossa cabeça. Nós não tínhamos como cumprir. Jesus veio, cumpriu. Pagou o preço. Por meio do sacrifício dele tivemos vida. E diz aqui: estou tirando esse peso, tirando todo esse sofrimento, porque de fato e de verdade vocês são incapazes. Estou colocando o meu jugo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse aprendei de mim aqui, nós temos que estar debaixo do jugo de Deus e aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Certo que em toda a caminhada ministerial de Jesus nós aprendemos com a humildade dele. Diante dos discípulos demonstrava sempre ser muito humilde. Às vezes ele intervia e falava palavras duras, mas por conta dos discípulos que eram exasperados, Pedro então, que era o mais exasperado, ele fala: calma, vocês não me obedecem ou vocês não têm parte comigo? Calma. Se vir alguém: Senhor, porque deixas de tocar? Jesus: calma. É Ele que detém a autoridade. Estar debaixo do jugo de Deus é imitá-lo, ser submisso a Ele como servo. E é isso que tem faltado em nossas vidas. Nós, às vezes, temos ouvido a voz do nosso bom pastor, mas não demonstramos que cremos. Como então nós iremos tomar o jugo do nosso Deus? Como Ele irá tirar de sobre nós aquele peso, se nós não acreditamos nele? E como iremos aprender sobre Ele, imitá-lo, se nós não o conhecemos? Para conhecê-lo, nós temos que acreditar, porque é por meio desse ato que nós vamos buscar o conhecimento. Irmãos, falta conhecimento porque simplesmente o que nós falamos sempre: não se lê a Bíblia, não se ora mais. Os irmãos têm dificuldade na igreja em orar porque dizem que não sabem. E quem sabe orar quando a Bíblia nos diz que ninguém sabe orar como convém? Na realidade, a oração significa uma conversa com Deus. De fato, de verdade, temos que ter reverência. Temos que aprender. A oração dominical está aí para nos ensinar. Mas essa rejeição demonstra que nós não ouvimos a voz, não cremos, não queremos aprender dele. O texto diz: aprender porque eu sou manso e humilde de coração. 1 João 5, versículo 3,
Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O texto diz que os mandamentos do nosso Deus, eles não são pesados, não são penosos. Ele quer tirar de sobre nós aquele jugo. Os mandamentos estão aí para nos dar norte, a verificarmos aquilo que é lícito ou que não é lícito, aquilo que é lícito mas convém, ou aquilo que é lícito e não convém. Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Um sentimento de amor incondicional. Nós aprendemos sobre Jesus quando nós o imitamos. Nós iremos descansar nele quando entendemos que o amor dele é grande. E quando nós guardamos os mandamentos, porque eles não são pesados, como diz a primeira epístola de João 5, versículo 3. Você deseja descansar em Deus? Então, aprenda sobre Ele. Ouça a voz. Acredite, creia. Tome o jugo dele, porque o jugo que estava sobre você era um jugo que iria te fazer perecer. O pecado, o juízo, a ira, ele convida a você a tomar esse jugo para que você não sofra, não pereça eternamente. Porque ele é o único capaz de amenizar, suavizar, trazer leveza. Ele traz equilíbrio. Por quê? Tudo foi lançado sobre ele. Então ele assume agora esse peso em nosso lugar. E nos concede seu jugo que é suave, é leve. O fardo dele é muito leve. E nós temos que aprender sobre Jesus para poder descansar nele. O versículo de número 30 diz: porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Descanso em Jesus. Ele diz: aprendei, porque sou manso e humilde de coração, e venham. Por quê? Porque é leve, é suave. Não existe mais aquele peso, porque eu comprei com preço de sangue. Porque vocês não tinham capacidade, mas eu adotei vocês como filhos. Regenerei através do Espírito Santo num processo de santificação. Vocês têm vínculo comigo. Então demonstre isso. Mostre que vocês têm aprendido de mim. Porque é necessário a vida do cristão demonstrar que conhece ao seu Pai que está nos céus. E se nós hoje não pararmos de fato, de verdade, refletirmos acerca daquilo que nós temos feito e nos perguntarmos: onde é a minha pátria? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é a minha obrigação enquanto cristão? Nós somos peregrinos, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Dizia uma irmã: nós estamos aqui passando uma chuva. Achei esse termo tão interessante, porque a chuva ela vai passar em algum momento. E certamente tudo vai passar, menos a palavra do nosso Deus. Ela permanece para sempre. Jesus voltará para buscar a sua igreja, e ele deseja encontrar cristãos firmes, perseverantes na fé, depositada nele. Irmãos, é inadmissível ver cristãos hoje mimados, chorosos, demasiadamente preocupados, sem demonstrar minimamente confiança no Deus que o criou, os criou. Isso demonstra, irmãos, que nunca conhecemos a Deus. É duro dizer isso, mas falo isso ao meu coração. Se eu pratico as coisas da carne e as trevas não se misturam com a luz, eu demonstro que nunca conheci a Deus. Porque o regenerado ele não anda na prática do pecado.
Então ele nos convida, ele vem ao mundo, paga o preço, nos concede o bem maior que a salvação em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé. Ele também diz que vai tirar aquele peso sobre o nosso pescoço, que é enorme, que é grande, vai colocar o seu jugo, que é suave, e nos convida a aprender sobre ele, que é manso e humilde de coração, para que caminhemos como peregrinos neste mundo, testemunhando sobre justamente esse Pai que nos adotou por herança, que nos céus irá nos glorificar, que na eternidade predestinou, chamou, santificou e irá nos glorificar, queridos. Que belíssima! Essa é a mensagem da cruz. Se arrependa dos seus pecados, se achegue a Deus por ouvir a voz do Espírito Santo, creia como único Salvador de sua vida, aprenda sobre Ele, Ele vai colocar sobre você o jugo dele que é suave, o fardo que é muito leve. Às vezes você tem carregado peso sobre as suas costas, peso que não tem deixado você olhar para Cristo. Você tem se limitado a estar debaixo do jugo da lei do homem. A natureza humana coloca o seu prazer nas coisas do mundo, mas quando você entra na sua casa, muitas vezes vai até seu quarto, você percebe que falta algo, porque o seu prazer não está na lei do Senhor, não está em Jesus, e quando o nosso prazer não está em Jesus, certamente irá faltar algo. Jesus nos chama aqui a ir até Ele, a receber esse jugo, a tirar algo de você que pesa demasiadamente, a lei dos homens, a concupiscência desse mundo, as porfias, bebedice, glutonaria, as obras da carne, e nos chama a frutificar no Espírito. Creia que Ele pode tirar esse fardo sobre você e colocar algo que é leve. Ele não vai tirar a sua responsabilidade, mas Ele vai te deixar prazeroso no Senhor, e diante das provações, diante das tentações, das dificuldades deste mundo, você irá glorificá-lo, porque o seu prazer está nele. Você tem convicção de que Ele irá, no momento oportuno, retirar de sobre ti as tentações e as provações, porque você agora é filho, e o Pai sempre vai cuidar do filho. E o nosso Deus, Ele nos tem com muito apreço, com amor incondicional. Então creia nesse Deus Todo-Poderoso e se achegue a Ele. Tome o seu jugo e o seu fardo, que são suave e leve. Finalizo com o salmo que nós lemos, 23, versículo 2 e 3. Ele me faz repousar em pastas verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que Deus, por sua graça, possa abençoar a sua vida e que Ele te faça, de fato e de verdade, confiar nele, descansar nele, para glorificação do nome desse próprio Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar? Bendito Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos ajude, Deus, a descansarmos em Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai amado, a não deixar, Pai amado, de aprender sobre o Senhor com a sua humildade, com a sua mansidão, entendendo que, Pai amado, com o Senhor tudo se torna mais leve, tudo se torna mais prazeroso, e por mais que tenha dificuldade, nós sentimos prazer no Senhor. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus, a glorificarmos o Teu nome com as nossas vidas.
Assim, Deus, que nós oramos gratos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, isso, nós estamos finalizando a nossa programação de hoje. Muito grato por essa rica oportunidade. Vocês que nos assistem, ainda que Deus possa ter abençoado a cada um grandemente. E dando os avisos naturais, vendo que nós temos o domingo, programação, a nossa programação agora de forma modificada, no nosso canal presencial e online também aqui na nossa igreja em Camaquã, domingo pela manhã às 9 horas e domingo pela noite às 19 horas. Então participe conosco também, quer indo à igreja ou também pelos nossos canais YouTube, Facebook, que Deus edifique sua vida grandemente, trazendo também aqui uma orientação da diaconia da nossa igreja, falando sobre a cesta especial de Natal. Aqueles irmãos que já têm os seus itens em casa, já levem até a igreja, se forem ao culto, ou solicitem os irmãos para poder recolher aquilo que já tem para ser incorporado à nossa lista, para que possamos fazer essa belíssima cesta para os nossos irmãos que necessitam. Então estejam cientes dessa questão. E Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Uma ótima noite a todos. Até o domingo, se assim Deus permitir.